Boa noite, estamos de volta para a segunda hora desta noite informativa de quarta-feira. Estamos ainda a analisar aquilo que o governo anunciou segunda-feira, que é a intenção de acabar com a missão de observadores militares internacionais. E quem falava era o Sr. Bueno, falava da reintegração. Exato. E eu entendo, sou de opinião, que eventualmente aqueles homens militares tenham sido integrados à luz do Acordo Geral de Paz e que eventualmente se sintam discriminados ou de qualquer modo acham que estão sendo injustiçados a nível do Exército, há estruturas de comando que eles podem recorrer e eventualmente apresentar as suas reclamações relativamente a quaisquer atos de que estejam a ser vítimas. E não é eventualmente ficar na umbrella do partido, do ex-partido, para eventualmente se reclamar ou tentar ganhar quaisquer benefícios ou vantagens. Agora, a integração, aquilo que está especialmente plasmado no acordo no acordo de cessão de hostilidades, a integração de forças residuais. É evidente, se porventura, a nível do acordo de paz, deveriam, alguns homens da RAN, ser integrados na polícia e não estão a ser integrados neste momento, vão ser integrados. Faz parte deste processo de integração de forças residuais. Se não estamos a falar de reintegração. Bem, também a integração nas forças de segurança vai ser feita por homens que não foram. E aí vou mais longe. Vejam assim, o Exército tem uma estrutura de comando, direção, chefia. E normalmente, não sou especialista em questões militares, me parece a mim que há estruturas de comando, até o Estado-Braço. E é evidente que esta estrutura do Exército não se mexe sem que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança tenha pronunciado na eventualidade de haver necessidade de alterar a estrutura orgânica do Exército. Hoje bem, como é que pode alterar a estrutura orgânica do Exército sem saber quantos generais vão ser integrados, quantos brigadeiros, quantos colégios? Não vai ter estrutura nenhuma. Acomodar o quê? Se não sabe o que é que existe. Mas eu penso que há uma questão prévia. Primeiro, quando se disse que quem falhou é o povo moçambicano, eu quero corrigir. Não é o povo moçambicano que falhou, neste momento foi o governo e a RENAMO, porque o governo não é o povo moçambicano, representa o povo moçambicano. É preciso que se faça esta correção linguística que penso que é importante. O povo esse está ansioso da paz, quer, digamos, a paz. Se dependesse do povo, estes assuntos já teriam sido ultrapassados há muito tempo. Infelizmente, não são, porque temos o governo que todos nós conhecemos. Agora, a outra questão que tem que ser vista, se queremos verdadeiramente a paz, é o reconhecimento efetivo de que o nosso exército é constituído por duas alas. Aliás, agora, não estamos a falar de 92, 94, agora mesmo, o chefe de Estado-Maior foi nomeado das forças que vinham da Frelimo e o vice-chefe das forças que vêm da RENAMO. Portanto, há que reconhecer, sem dúvida e sem, digamos, voltas, que nós temos um exército unificado de duas forças. Agora, se nós não reconhecermos isto, se nós darmos volta, que o exército não é exército único. Este exército resultou da fusão de dois exércitos, tanto é assim que até hoje o chefe do Estado-Maior vem das forças da Frelimo e o vice-chefe das forças da RENAMO. Esta é a realidade. Agora, o outro assunto espantoso é que se o governo, nesse caso, sabe que estes é que são as forças residuais da RENAMO, estes estão para ser integrados, então significa que o governo conhece as forças da RENAMO. Está aqui para nos enganar, porque eu assumo que se houve tensão política, se houve confrontos, nós não sabemos a extensão, não sabemos quais foram os homens da RENAMO que intervieram. Se são aqueles que encontram suas Satungira, se são aqueles que também estão aqui na cidade, se são aqueles que sempre estiveram lá, ou são aqueles que estiveram nas Forças Armadas e depois saíram. Eu penso que há que haver uma humildade da parte do nosso governo, aceitar que não conhece os tais homens da RENAMO e deixar que a RENAMO apresente os seus homens, porque, aliás, não é a primeira vez, mesmo quando foram os acordos de paz de 94, houve pessoas que viviam nas cidades que não eram conotados com a mas que depois foram apresentados. Ficamos a saber, porque, como sabemos, no conceito do Exército, há pessoas que estão na clandestinidade, os que são conhecidos, já os da informação. É uma estrutura complexa. Mas eu penso que a RENAMO e o governo, neste caso, deviam ter boa-fé. E boa-fé é o governo ocupar-se daquilo que é do governo, a RENAMO ocupar-se daquilo que é da RENAMO. E juntos trabalhar para que efetivamente possam ultrapassar esta questão da tensão política. Porque o fracasso desta missão, o regresso desta missão é o reconhecimento tácito de que esta integração, essa junção, este fim da tensão política falhou. A mim o que me preocupa é simplesmente isto.
Não, mas eu concordo de fato com Rongoane, que diz que o governo desconhece o número, eventualmente, de antigos de homens armados da RNAM. É um fato. E como é que você diz que há algumas pessoas... É que você está a dizer que a RNAM está a apresentar algumas pessoas que não fazem parte daquela estrutura. Não, mas é que veio na mesa de Joaquim Chissano, foi que nos foi tá bom, mas é que essas pessoas que a RNAM está a apresentar, que esses são os meus militares que devem ser integrados, é que a RNAM entende ela que estes homens também estiveram na atenção política. Não, aí já é reintegração, mas que é diferente. Como o que está-se a discutir agora é integração apenas. Como é que você sabe que os que estão agora na atenção política nunca estiveram no exército? A minha pergunta é, afinal, o governo esteve a nos enganar esses anos todos, estes 2 anos, porque já sabia que este não está na atenção política, aquele está. Porque se não sabe, então tem que esperar que a RNAM apresente as suas listas. Vamos ouvir a senhora Namborete. Olha, meu caro, o que se está a discutir, na verdade, na mesa de negociações nunca se apresentaram nomes. Não, nunca se apresentaram, nunca disse isso. E nunca se apresentaram listas, nunca se apresentaram nomes. O governo está a pedir. Está a pedir. Quando nós falamos de reintegração, estamos a falar de pessoas que estavam integradas. Exato. E que foram afastadas. Sim. Não estamos a dizer que essas pessoas devem ser reintegradas. Sim. Quando falamos de integração, estamos a falar daquelas pessoas que, desde o fim da guerra, tanto a assinatura do Acordo de Paz, estão à espera de serem integradas e que nunca foram integradas. E o argumento do governo, ao longo de todo este tempo, é que não tinha dinheiro para fazer a integração dessas pessoas, principalmente na polícia. Neste momento, o governo diz, entregue-nos as listas. O que nós estamos a dizer é, vamos, conforme foi acordado em documento, estabelecer o critério sobre como é que essas pessoas vão ser integradas. Porque dessas pessoas que aguardam a integração, alguns já não estão em condições de voltar para o Exército. Ou por questão de idade, ou por saúde, para integrar. Portanto, não, eles já foram militares. Não é reintegração. Não. A vida que eles levaram foi militar. Terminou a guerra, deixaram de fazer a guerra, não foram integrados. Sim, portanto, de acordo com a sua condição física, alguns podem não estar em condições de voltar à vida militar e querer fazer outra coisa na vida. Inserção social. Mas para as pessoas decidirem isto, dentre tantas outras expectativas que as pessoas têm, é preciso saber o que é que vai ser feito dessas pessoas que o governo está a pedir que se entreguem as listas. Porque se as pessoas souberam, por exemplo, que nós vamos para a polícia para ser, polícia de proteção. Alguns podem dizer, não entrego meu nome para isso, que eu não estou para isso. Mas se as pessoas souberem que vão para fazer uma determinada coisa, que lhe arcia, que é algo estimulante, pode até dizer que não, nós estamos prontos para poder isso. Esta lista está condicionada ao estado físico destes homens? Não. A lista está condicionada ao modelo de integração, que é o que é que vai ser feito com essas pessoas, como é que vão ser integradas. Neste processo da sua integração, evidentemente vamos verificar quem é que está em condições de ainda servir na polícia, quem é que já não está em condições de ir para a polícia, portanto deverá ser dada a oportunidade para continuar a sua vida civil com o apoio, talvez com este fundo de paz, para poder iniciar algum negócio, mas tudo isto tem que ser informado por um documento que o governo se recusa a produzir em conjunto com a RNAM. Porque tudo está enrolado neste documento de modelo de integração. Porque é isto que vai ditar, que vai visualizar, quer para o governo, assim como para a RNAM, os homens que vierem da RNAM vão para este sítio, vão fazer isto. Que argumentos é que o governo usou para esta recusa? Não, o governo simplesmente só diz, entrega-nos as listas, nós vamos saber o que fazer com esses homens. E nós apresentamos vários argumentos porque é importante ter-se um modelo de integração aprovado entre as partes para que este processo de integração não seja surpresa e não seja também uma vontade unilateral do governo. Porque este é um processo negocial, daí que dizemos, vamos juntos elaborar esse modelo de integração. Não haverá surpresa nenhuma na integração porque, aprovado o modelo de integração, qualquer um das duas partes sabe exatamente o que é que vai acontecer com as pessoas que vão ser integradas. E é isto que o governo se recusa
assentar para discutir e elaborar este documento que vai iluminar todo o processo subsequente para a integração desses homens e, finalmente, caminharmos para a paz definitiva. Porque, efetivamente, enquanto não houver clareza sobre o que é que se pretende fazer com essas forças residuais da RENAMO, torna-se muito difícil a RENAMO entregar as listas e dizer que o governo pode tomar conta dos seus homens. É extremamente difícil. Como também é extremamente difícil, sem saber a quem integrar, desenhar qualquer modelo de integração. Eu preciso também, em primeiro lugar, saber a quem vou integrar para depois desenhar os modelos de integração. Isso contraria o funcionamento da função pública. A função pública, não é tanto assim. Olha, pública primeiro abre. Específica. Tá bom, mas... A forma específica do exército é tão clara quanto isto. Por exemplo, tem estrutura de comando. Imaginemos que só há espaço, por exemplo, para 2 generais, por hipótese. Então que se diga isso. Então, mas dizer como? Eu preciso saber se provido do lado da RENAMO há ou não generais. Mas imagina que só há espaço para 8 brigadeiros. E a RENAMO tem 10 brigadeiros. Então, se esta é a intenção do governo... Mas isso é que se esta é a intenção do governo, é dizer, olha, nós não temos espaço para acomodar mais ninguém nas Forças Armadas. E que é assim que a função pública primeiro abre... Para depois criar a tal abertura possível lá. Não, mas isso é o contrário da lógica da função pública. A função pública primeiro abre as vagas. Depois as pessoas concorrem para preencher. Se for essa lógica de dizer, olha, todos aqueles que estão aptos, por exemplo, a ser professores, depois o governo cria vagas, é normal isso. O normal é o governo abrir as vagas e depois as vagas são estas. Mas agora, acha, são os candidatos que vão preencher as colega vagas. Bueno, Essa acha é a mesmo lógico dizer a RENAMO, entregue-nos as listas dos vossos homens, a sua localização, os nomes, a sua formação, o seu perfil e tal. Nós, o governo, vamos saber o que fazer com eles. Porque é isto que o governo está a dizer. Quer dizer, isto é uma situação em que o governo e a RENAMO, sendo um acordo, os dois têm naturalmente partilhar todo tipo de informação relativa à integração dos homens. É exatamente isso que o governo não quer, de produzir o tal documento, o tal modelo de integração. Não é? A RENAMO e o governo produziram o tal modelo de integração. E quando esses nomes vierem, quer a RENAMO, quer o governo, sabem exatamente o que vai acontecer com essas pessoas. Neste caso em concreto, o que o governo quer é dar o destino a esses homens da RENAMO na sua livre vontade. O seu livre-arbítrio. Entregue-me as listas e eu vou saber o que fazer com eles. Isto não faz sentido. O governo pretende dizer é o seguinte, é que se porventura a estrutura do Exército, o comando do Exército, já tiver todos os cargos de direção, de comando preenchidos, se por do lado da RENAMO vierem também oficiais generais ou outros oficiais de diversas categorias e não houver vaga no Exército, necessariamente haverá necessidade de alterar a estrutura orgânica do Exército. Abrir como se não sabe quem vem? Não, é que o nosso quadro do Exército isso deve ser discutido. Suporta tantos generais, o nosso quadro suporta tantos coronéis, como acontece na educação, como acontece, digamos, na saúde. Primeiro abre-se as vagas, depois são preenchidas. Esta vaga está aberta e não está ocupada. Então, se não está ocupada, abre-se um concurso. E é assim mas aí que vai frustrar a expectativa, por exemplo, imaginemos que só há vaga para 2 brigadeiros. E há 4 brigadeiros da RENAMO. Por exemplo, como disse o Sr. Bueno, vamos supor que são 8 brigadeiros. A RENAMO está disposta a colocar apenas 8 e se tiver 12, por exemplo. Está disposta a colocar 8? Mas se é isto que tem que ser feito, tem que ser discutido na mesa. Chegamos à conclusão, vou lhe dar um exemplo, por exemplo, quando foi da aprovação da lei eleitoral, a composição da CNE, inicialmente os números que foram apresentados não são aqueles que compõem hoje a composição da CNE. Tínhamos vários números entre 27 e por aí afora. E houve um entendimento entre as partes que não devíamos limitar a composição da CNE neste número. E foi com base nisso que as partes indicaram as pessoas que deviam compor a CNE. No mesmo caso para as Forças Armadas, assim como para a Polícia, as partes devem sentar, porque o objetivo aqui é criar uma força nacional republicana que não pertence a nenhuma das partes. Por causa da situação que foi criada, ainda temos a necessidade de enquadrar essas pessoas. Depois do enquadramento dessas pessoas, daqui a mais 5 anos, essas pessoas vão envelhecer, não haverá necessidade de voltarmos de novo a sentar para dizer, olha, aqueles que envelheceram e saíram devem ser substituídos por nós. Este é um processo transitório. Então, as partes devem sentar, criar um modelo de integração e dizer, olha, para o Exército nós devemos ter este quadro. Para a Polícia nós devemos ter este quadro. Vai se discutir até chegar-se a um ponto em que se acorda. Tudo bem,
Isto é o que nós acordamos. Então, vamos integrar as pessoas neste quadro que foi acordado, neste modelo que foi acordado. E é isto que a mim me espanta, porque é que o governo se recusa a ter esta discussão de forma aberta e transparente, o que levanta aqui algumas suspeições de que esta vontade do governo de correr muito rapidamente para receber as listas e fazer a seu belo prazer a integração desses homens não é muito bem vista da nossa parte. Portanto, eu acho que aqui é preciso haver esse esclarecimento, talvez o governo esclarecer qual é a dificuldade de sentar com a Renamo e produzir um modelo de integração. Mesmo para encerrar este tema, algumas correntes de opinião consideram que a entrada em cena da questão da criação das regiões autónomas pode fazer com que a Renamo retarde o processo da entrega dos seus homens, por forma a usar a base militar como um trunfo para conseguir esta pretensão. Que comentários é que o Sr. Namburedo pode tecer? Não tem absolutamente nada a ver. Se calhar acho que esse deve ser o comentário do G40, mas este é um assunto que, para começar, a questão das regiões autónomas nem está na mesa de negociações na Joaquim Chissano. Este é um assunto que está a ser tratado ao nível do próprio presidente do partido e o presidente da República, de tal forma que não há nenhum cruzamento dessas duas agendas. A discussão sobre as questões militares começaram muito antes do próprio anúncio dos resultados eleitorais. Portanto, é uma falácia querer hoje associar a demora na implementação deste acordo com a proposta das províncias autónomas. Acho que esta é mais uma... Esta é uma possibilidade real? Bom, possibilidades existem, quer dizer, de tal sorte também que recordamos na altura, antes da realização das eleições, quer dizer, houve naturalmente um fincar pé na necessidade de manter os homens armados até para depois do anúncio dos resultados. E na altura já se comentava que precisamente esses homens armados, como sempre, é uma forma de exercer pressão sobre o governo, sempre que se pretendesse obter qualquer concessão por parte do governo. E não é de descartar esta possibilidade, não digo que é correta, mas também é um cenário possível e naturalmente tem que estar sempre em cima da mesa, porque não se percebe por que razão é que está-se a atrasar precisamente este processo que vai culminar com aquilo que é o desarmamento das forças residuais da própria Renamo e torná-lo num partido político, como naturalmente deve ser a luz da Constituição e da lei moçambicana. Acho que seria bom lembrar, caro Bueno, esses homens de que nós estamos a falar não surgiram no ano passado, no dia 15 de outubro, nem surgiram no ano antepassado. São pessoas que existem desde a altura da assinatura do acordo. Entretanto, todas essas pretensões que são dadas à Renamo como sendo a razão por que mantém aqueles homens, são infundadas e não fazem o mínimo sentido, porque esses homens sempre existiram, nunca criaram nenhum problema, simplesmente agiram quando foi necessário que eles agissem. Portanto, é pura falácia. Não, sentido não faz. É um partido político ter homens armados. Isso é que não faz sentido. Não, é que este partido político já manifestou de forma reiterada a sua vontade de ver os seus homens integrados. Por isso que eu estava a dizer que aqueles que foram para o Exército ficaram lá no Exército. Não estamos a falar de trazer novas pessoas para o Exército. Os que estão para serem integrados são aqueles que há muito tempo o governo se recusa a integrá-los na polícia. Mas a culpa não é da Renamo. A Renamo sempre manifestou a vontade posições de ter essas pessoas. Já ficaram muito bem claras. Ser percebido como resultado da tal pedagogia da violência. Portanto, se o governo, o G40, portanto, levanta essa questão, é o reconhecimento tácito também de que o governo só ouve homens armados, porque se não fosse assim, nós temos 3 partidos, só o fato desse diálogo ser entre os partidos armados já denuncia a tal pedagogia de violência e as pessoas começam a acreditar que só armadas podem ser ouvidas. Portanto, isso tem que também ser percebido como resultado do tipo de governo que nós temos. Vamos ao nosso segundo tema, que é a despartidarização da função pública. Referi que o governo e a Renamo prometem para a próxima semana o acordo sobre a despartidarização do aparelho de Estado. Acompanhe. O terceiro ponto da agenda do diálogo político entre o governo e a Renamo, a despartidarização da função pública, parece consensualizar as partes e para a semana um acordo final poderá ser anunciado. Praticamente,
a declaração de princípios sobre a despartidarização do Estado está harmonizada e concluída. Há alguns aspectos finais de consulta a serem feitos, mas, em princípio, estamos a crer que estão criadas as condições para essa declaração ser assinada e ser apresentada numa próxima ronda do diálogo. A Renamo diz que 95% das questões já estão acordadas, faltando apenas aspectos sobre a separação entre o Estado e a política na atuação de detentores de cargos públicos. Nós estamos a defender que os titulares dos órgãos do Estado e de outras instituições que tenham alguma relação direta com o Estado, em particular dos titulares dos órgãos do Estado, não possam, no tempo do serviço, realizar atividades políticas. Então, é este aspecto que estamos a procurar encontrar o consenso com os nossos irmãos do governo. A próxima ronda do diálogo está agendada para a próxima segunda-feira. Estamos de volta à análise e continuamos com o nosso painel. Sr. Namborete, que questões é que efetivamente estão em cima da mesa no tocante à despartidarização da função pública? Bom, este tema foi, na verdade, a realização de muitas reclamações do cidadão. Nós abordamos sobre este tema várias questões. A eliminação das células do partido Frelimo, que é o único até agora autorizado a manter células nas instituições públicas. Nós propusemos que se eliminem as células e núcleos partidários nas instituições do Estado. Também sugerimos que se acabe com os descontos na fonte, portanto, dos funcionários do Estado para contribuírem para o partido Frelimo, porque até este momento é isso que tem estado a acontecer. A utilização das instalações do Estado, quer ao nível governamental, assim como nas empresas públicas ou aquelas que são participadas pelo Estado. Também colocamos na mesa a proposta de que os titulares de cargos públicos ao nível superior, portanto, ministros e outros quadros dirigentes superiores do Estado, devem ser proibidos de realizarem atividades partidárias ativas, pelo menos durante o período do seu trabalho, durante o período normal de trabalho. Aos embaixadores, magistrados e outros, esses nós achamos que deveriam ser proibidos de fazer qualquer tipo de atividade política ativa, porque pela sua função não devem se identificar com nenhuma cor partidária. Portanto, o embaixador em exercício numa missão, ele representa todos os moçambicanos, não pode representar nenhum partido. Infelizmente, nós assistimos isto, por exemplo, aqui na África do Sul, em que o embaixador da África do Sul, de forma muito aberta, se identificava claramente com o partido Frelimo. Obviamente, isto afasta aqueles cidadãos que não pertencem a este partido e não se sentem representados por este embaixador e não podem sequer se aproximar àquela embaixada que de princípio devia ser a casa de todos os moçambicanos, mas que é transformada como casa do partido Frelimo. E nós dissemos, a coisa que neste momento os tais 5% que faltam resolver é exatamente esta questão dos dirigentes superiores do Estado, que nós entendemos que durante o período em que eles estão dentro do período em que o Estado ou o povo paga para eles estarem a trabalhar, não devem fazer trabalho político, nem devem usar os carros do Estado, não devem usar os recursos do Estado, quer financeiro, quer humanos, motorista, guarda-costas, para poder fazer trabalho político. Depois da hora normal do expediente, no seu carro particular, a conduzir sozinho, sem o motorista do Estado, sem o guarda-costas do Estado, pode fazer o que bem entender. Portanto, no geral, o acordo sobre a despartidarização do Estado foi consensualizado, porque as questões que a Renamo apontou, e lembre-se que todas as questões, na verdade, obviamente o governo dizia e continua a dizer que não há partidarização do Estado. Portanto, não apresenta nenhuma proposta porque acha que não há partidarização do Estado. E a Renamo, que entende que existe sim partidarização do Estado, apresentou várias propostas e que, felizmente, essas propostas, até este momento, foram quase todas elas consensualizadas, faltando apenas a discussão deste
detalhes sobre a participação dos dirigentes superiores do Estado em atividades partidárias. E é importante também ressalvar aqui que o termo usado para este documento, embora de forma insistente o governo chama isso de declaração, nós chamamos isto de acordo. Quer dizer, um acordo de princípio entre as duas partes sobre o que deve ser feito para que o Estado e o partido se dissociem. Sr. Ronguane, que avaliação é que faz dos pontos apresentados aqui pelo Sr. Namborete? São efetivamente estes que constituem o calcanhar daqueles para que, de fato, todos os moçambicanos se sintam incluídos em termos de direitos e oportunidades no Estado? Bom, desculpa, talvez referir que a lista não foi toda, apresentei apenas alguns pontos fundamentais. Mas, por exemplo, nós colocamos lá que todos os presidentes do Conselho de Administração das empresas públicas, diretores gerais de empresas públicas ou participadas pelo Estado, deve ser por concurso público. E esses concursos públicos devem ser o mais transparente possível. Todas as etapas do concurso público devem ser publicitadas, o que não acontece hoje. Apenas se publicita o lançamento do concurso e o anúncio do resultado. O que acontece no meio do processo, ninguém sabe. Dizemos a mesma coisa que os secretários permanentes provinciais, distritais, nível de localidades, também devem ser escolhidos por concurso público e também propusemos que as autoridades tradicionais devem ser reconhecidas e o modelo da sua indicação tem que ser aquela que é aplicada no costume das regiões. Portanto, pela linhagem familiar e não o partido escolher quem acha que pode ser um bom aliado do Partido Frelimo para ser a autoridade tradicional numa determinada região. Portanto, é um rol de propostas que foram apresentadas. Mas vamos analisar aquilo que foi apresentar todas em detalhe. Eu penso que muitos dos aspectos que foram referidos são de acolher. Agora, há um conjunto de princípios. Não? O primeiro é que nós achamos que é na Assembleia da República que estas matérias têm que ser tratadas, porque é um acordo. E depois, acredito que este acordo tem que ser transformado em lei. Sim. E esta lei só pode ser feita na Assembleia da República. Agora, vindo na Assembleia da República, portanto, os partidos todos terão oportunidade de analisar esta proposta, mas também há outras, porque há de perceber bem que a própria palavra de despartidização tem uma nuance transitória. Portanto, parece-me que o que Moçambique precisa não é apenas proceder à despartidarização e terminar, é corresponder ao comando constitucional que diz que o nosso Estado é um Estado apartidário. Não é? Portanto, que não há nenhum partido que domine o Estado. Portanto, nós entendemos que, se calhar, o mais importante, quer dizer, nós temos que ir muito para além da despartidarização e apartidarizarmos o Estado, ou seja, correspondermos àquilo que é a natureza do nosso Estado. Isso implica despartidizar nesta primeira etapa, mas também significa que de hora em diante, até sempre, não devemos voltar a ter essas nuances partidárias. Eu penso que isto é fundamental, mas há muitos outros aspectos que para nós são importantes, pensando nos eleitores, pensando na população. Por exemplo, que as pessoas não podem ser prejudicadas nas suas carreiras profissionais por serem, por pertencerem a outros partidos políticos, porque, como sabe, na nossa função pública há muitos funcionários que não progridem simplesmente porque são conotados com outros partidos. Achamos que esta é uma matéria importante para uma futura lei que tenha a ver com esta questão da despartidização. Portanto, que a pessoa não possa... Agora, outro capítulo que julgo importante é o capítulo da fiscalização, porque o fato de isto ser um acordo, há de ver que peca muito porque não vê as penalizações. O que é que acontece a uma pessoa que teimar, por exemplo, ao tal embaixador ou ministro que teima em privilegiar o do seu partido e não atender os outros? Portanto, nós pensamos que uma lei, digamos, sobre esta matéria tem que incluir claramente também as penalizações por não cumprimento disto. Mas quem é que fiscaliza? Então, nós entendemos que, por exemplo, o Parlamento devia ter sobre esta matéria uma função muito importante, porque é a instância que aglutina todas as forças e não o governo. Podia-se pensar, por exemplo, na necessidade de obrigar todas as instituições públicas que apresentassem
nas comissões respectivas no Parlamento um relatório anual sobre esta matéria. Da mesma maneira que é obrigatório hoje, por exemplo, se faz um orçamento, fazer um orçamento na perspectiva do género. Também seria interessante a gestão de uma instituição pública ser feita na perspectiva da partidização do Estado. E no final de uma vez por ano, ir ao Parlamento apresentar, portanto, quem dirige uma instituição pública, apresentar que, olha, nós, neste capítulo, foi feito isto, os progressos são estes, para que realmente possamos incentivar. Para dizer que nós estamos de acordo que há uma necessidade da partidarização do Estado, mas esta apartidarização tem de ser feita em sede própria no Parlamento e uma futura lei tem que incluir também estes outros aspectos. Portanto, é bom que o diálogo, o debate tenha sido aberto, mas ficamos à espera das propostas concretas e já sabemos que há outros partidos que já depositaram, inclusive, propostas concretas e se vier esta de Renamo também será uma proposta bem-vinda. Senhor Bueno, como olha para as questões que a Renamo colocou em cima da mesa para a despartidização da função pública? Não, perfeitamente pacífico e diferentemente daquilo que é o entendimento da Renamo, que dizer que só falta 5%, no meu entender só falta 1%. Quer dizer, 1% que tem a ver com um aspecto importante, de facto, levantado, que é alguns titulares de determinados cargos públicos que, pelas funções que exercem, devem demonstrar uma equidistância relativamente às cores políticas existentes no país. Deu exemplo, por exemplo, o embaixador, o magistrado, quer dizer, são pessoas que, pelas funções que exercem, não devem em nenhum momento demonstrar simpatia, apesar de a terem, mas não devem manifestar isso publicamente e nem devem sequer exercer qualquer atividade política ativa enquanto estiverem a exercer essas funções. Para mim, eu acho que é este rol de pessoas exercendo esses cargos políticos que falta, eventualmente, chegar a algum consenso e fechar o pacote. Porque relativamente ao facto de ainda se pretender discutir a situação em que alguns titulares dos órgãos de Estado, durante o próprio período normal de trabalho, praticarem ou exercerem atividade política, isto está resolvido. A lei da probidade pública já veda a qualquer servidor público, durante e no local de trabalho, para exercer quaisquer atividades políticas, religiosas ou de qualquer outra natureza que possa interferir com o seu trabalho. Isto já está resolvido. É só fazer aplicar a lei da probidade pública. Significa, durante o horário normal de trabalho, e qualquer servidor público está proibido de, durante esse período e no local de trabalho, exercer qualquer atividade política, ou partidária, ou religiosa. Então, eu principalmente digo que só falta 1%, que é definir a qualidade das pessoas, que em função das funções que exercem, eventualmente estarem proibidas de ter uma vida política ativa. Só por isso, mas tudo o resto, entendeu, que está resolvido. Okay. Espero eu que já na próxima segunda-feira já tenha chegado... Se ultrapassar este ponto, porque efetivamente é um ponto que ficou pendente por discutir. O governo entendia que os ministros deviam ter esta liberdade de poder fazer política e nós entendemos que não, porque há aqui um grande conflito de interesse. Alguém que usa o carro do Estado, que usa o motorista pago pelo Estado, usa o ajudante de campo pago pelo Estado, para ele fazer um trabalho que não tem nada a ver com o serviço público. E também, de facto, tem razão. Inclusive, a própria lei da probidade pública também proíbe que o servidor público se possa servir de meios de Estado para fins pessoais. Quer dizer, tudo isto que eventualmente que é preocupação já está, de alguma forma, legalmente previsto. É só uma questão de aplicar. As questões estão em cima da mesa. Aparentemente, aqui é uma consensualização. Assumindo que, de fato, este acordo seja fechado, como é que acham que vai ser a sua aplicação? Quem é que vai supervisionar? Que tipo de medidas devem ser adotadas para evitar que o fato dos servidores públicos, que eles observem rigorosamente o que for determinado? Tendo em conta que, por exemplo, a participação política é um direito constitucional do cidadão. Bom, ao fim e ao cabo, supervisores ou fiscais somos todos nós.
Quer dizer, qualquer cidadão que constatar, eventualmente, que um servidor público está a agir em sentido contrário àquilo que são os seus deveres de servidor, naturalmente tem prerrogativa de imediatamente denunciar esse facto às autoridades competentes. Quer dizer, se for alguém que esteja hierarquicamente subordinado a alguém, deve naturalmente fazer a participação ao superior e hierárquico desse funcionário. E pode chegar a um estágio em que, eventualmente, a pessoa tenha uma determinada posição e que não seja possível fazer essa participação ao seu superior hierárquico, todavia até o Ministério Público é o garante da legalidade em Moçambique, que deve ter essa responsabilidade. Que para nós entendemos que uma lei se impõe, por isso que essa discussão através de um projeto na Assembleia da República é fundamental, exatamente por este capítulo das sanções, porque não vale a pena dizer que vai dizer ao procurador, não, tem que aparecer na própria lei. Este embaixador teve um comportamento, digamos, indecoroso, no sentido que identificou-se com um partido político, e nas ações fica claro que ele tem que perder, por exemplo, o cargo, que ele possa ser punido com uma multa, tanto possa ir para a prisão. Parece-nos que há uma necessidade de transcendermos o acordo para a lei, porque a lei tem que prever as sanções. O maior desafio, acredito que seja a fiscalização. E a mesmo fiscalização que a lei penalize, tem que ser feita também, não é? Para além dessa fiscalização ordinária que está a referir, a necessidade de o Parlamento assumir a dianteira desta matéria, porque a única instância que realmente não emerge de um único partido, emerge de todos, é o Parlamento. Daí que, por exemplo, a apresentação de relatórios anuais por parte por exemplo, de um reitor. Digo, olha, na minha instituição, de fato, do ponto de vista da aparição do Estado, foram feitas estas iniciativas e houve estas que tentaram, digamos, transgredir, foram punidos desta maneira. Acho que é importante e ia criar aquele ambiente de, efetivamente, as pessoas não continuarem a pedir. Porque o que tem acontecido até agora é que há ideias sobre a partidarização, mas não existem sanções, não existem instituições de controle. É exatamente a falta de ver essas questões fundamentais. O acordo em si, que é um acordo de princípios para a despartidação do Estado, não é muito detalhado, aponta algumas áreas críticas que deverão ser tratadas com mais detalhe, onde se inclui também essa questão das penalizações. Mas o próprio acordo de princípio já consensualizou a criação de uma comissão de supervisão e controle da despartidação do Estado, que deverá ser criada, tendo em conta a representatividade da Assembleia da República, a sociedade civil e governo, que terá este papel de olhar para a implementação daquilo que for acordado. Obviamente, os detalhes serão tratados ao nível da Assembleia da República. Este é um acordo de princípios que deverá ser transformado então em lei para que seja de cumprimento obrigatório. Okay, vamos seguir para o nosso próximo tema. Segunda-feira teremos o acordo assinado. Antes, vamos mesmo para terminar com o Sr. Namborete. Qual é o ponto de situação do anteprojeto de lei da criação das regiões autónomas? Bom, o documento está a ser trabalhado com bastante afinco, é uma das prioridades do partido neste momento e em tempo útil vai ser submetido à Assembleia da República. Ainda não se sabe quando é que vai ser submetido? Não tenho datas, mas sei que todo o esforço está sendo feito para que o mais rápido possível seja submetido à Assembleia. Ok. E seguimos para o nosso próximo tema. A União Europeia divulgou ontem o relatório